Iniciando o sistema UB13. 9. A noite caía pesada sobre a mansão Rossi, em São Paulo. Eu, Isabela, estava jogada no sofá de veludo, o silêncio da casa me engolindo. Já não era mais a garota de 20 e poucos anos que acreditava em contos de fadas. Aos meus 30 e poucos, a vida me deu um belo tapa na cara, e a última coisa que eu queria era pensar em Ricardo. Ele, o homem que jurava amor eterno, o empresário que parecia ter o mundo aos seus pés. Mas a verdade, essa danada, sempre aparece. Peguei meu smartphone, sem muita vontade. Só queria me distrair um pouco, ver se alguma rede social me tirava daquele marasmo. Passei o dedo pela tela, abrindo um aplicativo qualquer, quando, do nada, um ícone diferente surgiu. Um aplicativo que eu nunca tinha visto, escondido ali, como um segredo guardado a 7 chaves. Curiosa, Tokyo in LA. E foi aí que o chão sumiu. Mensagens. Tantas mensagens. Eram de Ricardo. Mas não para mim. Eram para outras mulheres. Detalhes sórdidos, planos escusos, risada sobre minha ingenuidade. Ele falava de mim como se eu fosse um mero investimento, um trampolim para os negócios dele. Descrevia nossos momentos íntimos com um desprezo que me revirava o estômago. E o pior, ele ria. Ria da minha cara, da minha confiança, do meu amor. Meu coração disparou, um tambor desgovernado no peito. Aquilo não podia ser real. Mas era. Cada palavra, cada vírgula, confirmava o que minha intuição, sufocada pelo amor cego, já sussurrava há tempos. Ele estava me traindo, não só com uma, mas com várias. E o pior, ele planejava tudo isso, zombando de mim pelas minhas costas. Aquele aplicativo, um achado acidental, era prova irrefutável. A minha riqueza, que ele tanto cobiçava, agora se tornava a ferramenta perfeita para desmascarar esse falso amor. A dor era lancinante, mas uma raiva fria começava a borbulhar. Era a hora de dar o troco. A raiva que me consumia era um fogo gelado, diferente de tudo que já senti. Aquele aplicativo no meu smartphone, que eu nem sabia que existia, tinha virado a chave da minha vida. Não era mais a Isabela romântica e ingênua. Era a Isabela que tinha visto o fundo do poço da falsidade humana, e a única coisa que me restava era usar o que eu tinha de melhor, minha cabeça e a grana que ele tanto queria. Não perdi tempo. Peguei meu carro, um dos poucos luxos que ainda me davam algum prazer, e dirigi até o Itaim Bibi. O apartamento dele. O lugar onde a gente ria junto, onde ele jurava que eu era o amor da vida dele. Que piada! O trânsito de São Paulo, sempre um inferno, parecia um reflexo do que eu sentia por dentro. Cada buzina, cada freada brusca, era um lembrete do quão rápido a vida pode virar de cabeça para baixo. Quando cheguei, o porteiro me olhou com aquela cara de quem já viu tudo. Ele sabia quem eu era, a namorada rica do Dr. Ricardo. Subi sem dizer uma palavra, meu coração batendo forte no peito, mas não era mais de amor, era de pura adrenalina. A porta do apartamento dele estava entreaberta. Um convite sutil, ou talvez só descuido mesmo. Entrei e o cheiro de perfume caro e de mentira pairava no ar. Ricardo estava na sala, de costas para mim, falando ao telefone. Parecia um empresário de sucesso que ele sempre quis mostrar. Aquele terno caro, o cabelo impecável, o jeito de quem manda e desmanda. Ele ria de algo que o interlocutor dizia, uma risada alta e sem graça. A mesma risada que eu lia nas mensagens, zombando de mim. Ricardo, chamei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele se virou, o sorriso no rosto congelado ao me ver. Por um segundo, vi um lampejo de surpresa, talvez até medo, nos olhos dele. Mas logo a máscara voltou. Isa, meu amor, que surpresa boa te ver por aqui. Pensei que você estaria em casa descansando. Ele veio me dar um beijo, mas eu desviei. Não me chame de meu amor, Ricardo. Já não cola mais. Ele franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Eu peguei meu smartphone, a tela ainda iluminada com as conversas que ele achava que estavam bem escondidas. Quero dizer que eu sei de tudo. Coloquei o aparelho na mesinha de centro, bem na frente dele. Sei das suas mensagens. Sei das suas reuniões de negócios com a Clara. Sei dos seus planos com a Mariana. Sei que você me vê como um caixa eletrônico ambulante. A cor sumiu do rosto dele. Aquele ar de superioridade se desfez em segundos, dando lugar a um desespero contido. Ele olhou para o celular, depois para mim, como se tentasse entender como eu tinha descoberto. Isabela, isso é um mal-entendido. Ele tentou se aproximar,
mas eu dei um passo para trás. Mal entendido? Ricardo, as mensagens estão aqui. Você descreve cada detalhe, cada plano para me tirar dinheiro, como se eu fosse uma idiota. E o pior, você ri de mim. Ri da minha cara, da minha confiança. Você achou que eu nunca ia descobrir, né? Achou que eu era burra demais para perceber o joguinho. Minha voz começou a tremer, mas eu me segurei. Aquele era o momento dele desmoronar, e eu queria ver cada pedacinho. Ele gaguejou, sem saber o que dizer. Aquele homem que antes falava com tanta segurança, agora parecia um moleque pego em flagrante. Isa, por favor, a gente pode conversar. Conversar? Não tem mais nada para conversar, Ricardo. Acabou. Tudo que você construiu em cima de mim vai desmoronar. E você vai ver o que acontece quando se mexe com a Isabela Rossi. Eu não ia dar a ele a chance de se explicar ou de tentar me manipular de novo. Aquele capítulo estava encerrado. Saí do apartamento dele, deixando-o ali, sozinho com as próprias mentiras e com a prova da sua canalice na mesinha de centro. O silêncio do corredor me pareceu um alívio, mas a tempestade dentro de mim estava só começando. A adrenalina da saída do apartamento do Ricardo ainda pulsava em mim. O ar fresco da noite paulistana, depois do sufoco lá dentro, era um alívio. Mas a raiva, essa não me abandonava. Ao volante do meu carro, enquanto as luzes da cidade passavam borradas pela janela, minha cabeça não parava. Aquele aplicativo, a descoberta, a cara de pau dele, tudo isso me fez pensar. Pensar em como eu fui tão cega, tão boba. E aí, como um raio, uma lembrança antiga me atingiu. André, meu ex-marido. A gente se divorciou há uns anos. Na época, achei que era o fim do mundo, mas hoje vejo que foi um livramento. Ele era médico, um cirurgião plástico bem renomado, daqueles que têm clínica chique em Moema. Na época, eu acreditava nele. Acreditava que ele me amava, que nosso casamento era sólido. Mas agora, com essa nova perspectiva, comecei a desconfiar. Lembrei de umas coisas que me deixavam com o pé atrás. Ele sempre muito discreto com as finanças dele, sabe? Dizia que era para manter a privacidade do consultório. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, isso soa mais como para esconder a sujeira. Ele vivia falando que o consultório dele, a tal clínica Elegância, estava bombando, que os lucros eram altos. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre pedia um empréstimo para mim, ou para investir em novos equipamentos que nunca via, ou para cobrir umas emergências financeiras que ele nunca explicava direito. Eu, na minha ingenuidade, sempre ajudei. Afinal, erramos casado, né? O que é meu, é dele, e vice-versa. Que inocente eu era. Agora, a imagem dele, com aquele sorriso falso, me veio à mente. Será que ele também me enrolou? Será que a clínica dele, a fama dele, tudo isso foi construído com uma parte do meu dinheiro, usado para sustentar uma vida dupla? Aquele aplicativo do Ricardo abriu uma caixa de Pandora na minha cabeça. Se um me enganou tão feio, por que o outro não faria o mesmo? A traição do Ricardo me deu um choque de realidade, e agora eu sentia que precisava desenterrar mais verdades. A ideia de investigar o André começou a se formar na minha mente. Não era mais só sobre o Ricardo. Era sobre todas as mentiras que me cercaram. Eu precisava saber se a minha vida inteira foi uma grande encenação. Peguei meu celular de novo, mas dessa vez não para ver redes sociais. Abri a lista de contatos, procurei pelo nome dele. Aquele nome que um dia significou tanto. Respirei fundo. Era hora de revirar o passado. Eu não ia deixar nada passar em branco. Aquela mulher que acreditava em tudo, que entregava o coração sem pensar, morreu naquele apartamento do Itaim. A Isabela que sobrou agora era outra. Uma Isabela que sabia o valor do que era seu e que não ia deixar ninguém roubar isso de novo. O André, o cirurgião plástico perfeito, estava na minha mira. E eu ia descobrir tudo. Precisava de provas. Documentos. Algo concreto. A minha riqueza, que ele tanto se aproveitou, seria minha arma. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro do carro. A noite lá fora era escura, mas dentro de mim, uma luz fria e determinada começava a brilhar. Eu ia desmascarar o André. Assim como o Ricardo. Era só o começo. Aquele turbilhão na cabeça não me dava sossego. A imagem do Ricardo desmoronando na minha frente era forte, mas a pulga atrás da orelha sobre o André começou a coçar mais forte. Aquele cara, meu ex-marido, sempre com aquela pose de santo, de médico dedicado, de marido exemplar. Mas a verdade é que, depois do Ricardo,
eu comecei a ver tudo com outros olhos. Aquela minha ingenuidade de antes, que me fazia acreditar em qualquer lorota, tinha ido pro beleléu. Eu precisava de algo concreto, não só desconfiança. Lembrei que, na época em que ainda éramos casados, ele sempre falava que a clínica dele, a tal elegância, era um sucesso estrondoso. Mas, ao mesmo tempo, sempre aparecia com papo de precisar de um empréstimo meu, para investir em equipamentos novos que eu nunca via, ou para cobrir umas emergências financeiras que ele dava desculpa. Na minha cabeça de então, era normal, a gente era casado, né? O que era meu, era dele. Que idiota eu fui. A ideia de investigar o André começou a tomar forma. Não era só mais sobre o Ricardo. Era sobre todas as mentiras que eu engoli. Eu precisava saber se a minha vida inteira tinha sido uma grande encenação. Peguei meu celular de novo, mas dessa vez não era para ver nada de fútil. Abri a lista de contatos, procurei o nome dele. Aquele nome que um dia significou tudo. Respirei fundo. Era hora de mexer no passado, de desenterrar o que ele tentou enterrar. Decidi que não ia perder tempo. Aquele fim de tarde, já com o sol se pondo e pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados e roxos, me senti pronta. Chamei meu advogado, o doutor Almeida, aquele do escritório Fortaleza Legal. Ele é discreto e sabe como ninguém desenterrar podre. Expliquei a situação, a minha suspeita sobre o André e a necessidade de ter acesso aos extratos bancários dele, principalmente os ligados à clínica. Ele, com aquela calma que só quem lida com gente escrota tem, disse que ia cuidar disso. Demorou uns dias, mas a ligação dele chegou. Isabela, tenho algo que você precisa ver. A voz dele era séria, sem rodeios. Marquei um encontro no escritório dele, no centro. Aquele lugar imponente, cheio de livros e com cheiro de couro, sempre me dava uma sensação de segurança. Ele me recebeu com um sorriso profissional e já colocou uma pasta sobre a mesa. Consegui os extratos bancários da Clínica Elegância dos últimos 5 anos. E olha, Isabela, o que eu encontrei não é bonito. Meu coração acelerou. Abri a pasta e lá estavam eles. Pilhas de papel, números, datas. Comecei a folhear, a procurar por algo que me chamasse a atenção. E aí eu vi. Transferências vultosas, sempre saindo da minha conta, com descrições vagas como investimento pessoal ou apoio financeiro. Mas o que me gelou a espinha foi uma série de saques em dinheiro vivo, feitos em caixas eletrônicos perto de um endereço que eu não conhecia. Esse endereço aqui, disse o doutor Almeida, apontando com a caneta, é de um prédio comercial em outra região da cidade. Pesquisei e descobri que lá funciona um salão de beleza, mas também tem os escritórios menores. E o que é mais interessante, Isabela, é que segundo as informações que consegui, uma das salas é alugada por uma moça chamada Carolina, que parece ser, bem, digamos que a vida paralela do doutor André. Carolina. O nome ecoou na minha cabeça como um grito. O que o doutor André, o médico exemplar, o homem que jurava amor eterno, fazia com meu dinheiro, sustentando uma outra mulher? Aquele dinheiro que eu trabalhei duro para ter, que era meu suor, meu esforço. Ele usava o meu dinheiro para bancar o caso dele. A raiva que eu senti naquele momento era diferente da do Ricardo. Era uma raiva fria, cortante, que vinha de dentro, daquela sensação de ter sido usada de forma tão vil, tão pessoal. Os extratos mostravam claramente. A minha conta bancária, que deveria ser para os meus investimentos, para o meu futuro, estava sendo drenada para sustentar a vida dupla dele. Era um absurdo. Ele não só me traiu, como me roubou para fazer isso. Olhei para o doutor. Na minha cabeça de então, era normal. A gente era casado, né? O que era meu, era dele. Que idiota eu fui. A ideia de investigar o André começou a tomar forma. Não era só mais sobre o Ricardo. Era sobre todas as mentiras que eu engoli. Eu precisava saber se a minha vida inteira tinha sido uma grande encenação. Peguei meu celular de novo, mas dessa vez não era para ver nada de fútil. Abri a lista de contatos, procurei o nome dele. Aquele nome que um dia significou tudo. Respirei fundo. Era hora de mexer no passado, de desenterrar o que ele tentou enterrar. Decidi que não ia perder tempo. Aquele fim de tarde, já com o sol se pondo e pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados e roxos, me senti pronta. Chamei meu advogado, o doutor Almeida, aquele do escritório Fortaleza Legal. Ele é discreto e sabe como ninguém desenterrar podre. Expliquei a situação, a minha suspeita sobre o André e a necessidade de ter acesso aos extratos bancários dele, principalmente os ligados à clínica.
Ele, com aquela calma que só quem lida com gente escrota tem, disse que ia cuidar disso. Demorou uns dias, mas a ligação dele chegou. Isabela, tenho algo que você precisa ver. A voz dele era séria, sem rodeios. Marquei um encontro no escritório dele, no centro. Aquele lugar imponente, cheio de livros e com cheiro de couro, sempre me dava uma sensação de segurança. Ele me recebeu com um sorriso profissional e já colocou uma pasta sobre a mesa. Consegui os extratos bancários da Clínica Elegância dos últimos 5 anos. E olha, Isabela, o que eu encontrei não é bonito. Meu coração acelerou. Abri a pasta e lá estavam eles. Pilhas de papel, números, datas. Comecei a folhear, a procurar por algo que me chamasse a atenção. E aí eu vi. Transferências vultosas, sempre saindo da minha conta, com descrições vagas como investimento pessoal ou apoio financeiro. Mas o que me gelou a espinha foi uma série de saques em dinheiro vivo, feitos em caixas eletrônicos perto de um endereço que eu não conhecia. Esse endereço aqui, disse o doutor Almeida, apontando com a caneta, é de um prédio comercial em outra região da cidade. Pesquisei e descobri que lá funciona um salão de beleza, mas também tem os escritórios menores. E o que é mais interessante, Isabela, é que, segundo as informações que consegui, uma das salas é alugada por uma moça chamada Carolina, que parece ser, bem, digamos que a vida paralela do doutor André. Carolina. O nome ecoou na minha cabeça como um grito. O que o doutor André, o médico exemplar, o homem que jurava amor eterno, fazia com meu dinheiro, sustentando uma outra mulher? Aquele dinheiro que eu trabalhei duro para ter, que era meu suor, meu esforço. Ele usava o meu dinheiro para bancar o caso dele. A raiva que eu senti naquele momento era diferente da do Ricardo. Era uma raiva fria, cortante, que vinha de dentro, daquela sensação de ter sido usada de forma tão vil, tão pessoal. Os extratos mostravam claramente. A minha conta bancária, que deveria ser para os meus investimentos, para o meu futuro, estava sendo drenada para sustentar a vida dupla dele. Era um absurdo. Ele não só me traiu, como me roubou para fazer isso. Olhei para o doutor. Ele ia ter uma surpresa. Eu ia dar a ele uma chance de mostrar o quão verdadeiro ele era. Uma chance de me provar que eu estava errada. Mas, lá no fundo, eu sabia a resposta. Era hora de desmascarar mais um. Era hora de usar minha riqueza para expor mais uma mentira. Aquele quadro na minha sala, que um dia me trouxe alegria, agora me dava um arrepio. Era um símbolo da minha ingenuidade. E eu ia fazer ele se arrepender de ter pintado essa mentira na minha vida. Aquele sorriso dele, que um dia me encantou, agora me dava náuseas. Aquele era o meu próximo alvo. A Vila Madalena, com seu burburinho de arte e vida, sempre foi um lugar que me atraiu. Naquela época, quando a vida ainda parecia ter cores mais vibrantes, eu ia muito lá. Hoje, a vila tinha um gostinho diferente, um misto de saudade e desconfiança. Eu precisava ver o Bruno de perto, sentir o cheiro daquela falsidade que ele exalava. Decidi que era hora de dar o troco, de mostrar para ele que eu não era mais a mesma boba que se deixava levar por um sorriso bonito e um papo furado sobre arte. Cheguei na Galeria Arte Viva com o coração apertado, mas a mente afiada. O lugar estava cheio, o burburinho de sempre. Bruno estava lá, claro, com aquele sorriso que parecia ter sido pintado na cara dele, um sorriso que ia de orelha a orelha. Ele me viu e veio na minha direção, os olhos brilhando, mas eu sabia que era só fachada. Isabela. Que surpresa boa te ver por aqui. Veio apreciar a nova coleção, ele disse, me puxando para perto de uma tela cheia de cores vibrantes, um dos quadros que ele me deu de presente. Era tal escultura abstrata, que hoje me parecia um deboche. Oi, Bruno. Vim sim. Queria ver como andam as coisas, respondi, tentando manter a voz firme, sem demonstrar a raiva que borbulhava dentro de mim. Olhei para a tela, fingindo admiração. Essa aqui. É nova, né? Tem uma energia diferente. Ele se animou, como eu esperava. Sim. Essa é especial. É sobre a inspiração que surge nos momentos mais inesperados, sabe? Aquela força que te impulsiona a criar algo grandioso. Ele me olhou nos olhos, e por um segundo, quase acreditei. Quase. Entendo, falei, dando um passo para trás, me afastando um pouco. Falando em inspiração e força, Bruno, eu tenho pensado muito sobre o nosso futuro, sobre as parcerias que a gente conversou. Lembra que eu falei que queria te ajudar a realmente estourar, a se firmar no mercado? Pois é, eu tô levando isso a sério. Ele ficou mais atento,
o sorriso se alargando. Claro que lembro, Isabela. Você sempre foi a única que acreditou em mim de verdade, a única que viu o meu potencial. Pois é, continuei, me aproximando de novo, baixando a voz. Mas para isso rolar, para eu poder investir pesado mesmo, preciso ter certeza que a gente tá na mesma página. Que essa parceria é para valer, e não só uma coisa passageira. Sabe, Bruno, eu tô num momento da minha vida que preciso de gente de confiança. Gente que seja sincera comigo, que não esteja só de olho no meu dinheiro. Ele hesitou por um instante. O sorriso vacilou. Mas, Isabela, você sabe que pode confiar em mim. Eu te considero uma amiga, uma incentivadora. Amiga? Incentivadora. Repeti, com um tom de deboche que ele pareceu não notar. Ou será que você me vê como um caixa eletrônico ambulante, Bruno? Alguém que vai bancar seu estilo de vida de artista moderno, suas festas, suas viagens, enquanto você me enrola com papo de parceria futura. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele desviou o olhar, a expressão endurecendo. Isabela, você tá me acusando de quê? Ele perguntou, a voz mais baixa, menos confiante. Não tô acusando, Bruno. Tô perguntando. Tô querendo saber se você, de verdade, tem algum interesse em mim? Ou se eu sou só um meio para você atingir seus objetivos? Porque, sinceramente, com tudo que eu tenho descoberto ultimamente, com todas as mentiras que eu engoli, eu preciso ter certeza de quem tá do meu lado de verdade. Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, parado, a máscara de artista apaixonado começando a rachar. Eu sabia que ele não ia confessar tudo ali, na frente de todo mundo. Mas o jeito que ele ficou quieto, o jeito que ele desviou o olhar, já era resposta suficiente. Ele me usou. E o pior é que ele nem se esforçava tanto para esconder. Aquele quadro na minha sala, a tal escultura abstrata, agora me parecia uma piada de mau gosto. Ele pintou uma mentira, e eu fui a idiota que comprou a tela. Mas agora, a dona do pincel era eu. Aquele encontro na galeria me deixou um nó na garganta. Bruno, com aquele sorriso de quem não quer nada, mas com o olhar de quem quer tudo. Saí de lá com a certeza de que ele era mais um na lista dos que queriam me passar para trás. Mas, ao invés de sentir raiva, uma coisa diferente tomou conta de mim. Um cansaço, sabe? Um cansaço de ter que lidar com tudo sozinha, de ter que ser forte o tempo todo. Naquela noite, em vez de ir direto para a mansão Rossi, peguei o carro e fui para a casa da minha mãe, Dona Cecília. Ela mora num bairro mais tranquilo, longe da badalação, onde a vida parece correr mais devagar. O cheiro de bolo de fubá que vinha da cozinha já me deu um quentinho no coração. Minha mãe é daquelas que, mesmo com a vida corrida, sempre arruma um tempinho para me ouvir. Ela me recebeu com aquele abraço apertado de sempre, o mesmo que me acalmava quando eu era criança e chorava por qualquer coisa. Sentamos na sala, ela me serviu um café fresquinho e eu, sem conseguir segurar mais, comecei a falar. Falei do André, das contas, do Bruno, daquela conversa na galeria. Despejei tudo, palavra por palavra, a raiva, a decepção, a sensação de ser usada. Dona Cecília ouvia tudo em silêncio, o rosto dela mudando de expressão a cada nova revelação. Primeiro, a surpresa, os olhos arregalados. Depois, a indignação, a testa franzida. Quando eu terminei, ela ficou um tempo calada, olhando para mim, como se estivesse absorvendo cada pedacinho da minha dor. Minha filha. Eu não sabia de nada disso. Ela disse, a voz embargada. Eu sempre achei que você estava tão feliz, tão realizada com seus casamentos, com a sua vida. Eu também achava, mãe, respondi, com um sorriso triste. Eu acreditava em tudo que eles falavam. A gente se ilude, né? A gente quer acreditar que as coisas são boas, que as pessoas são boas. Ela pegou minha mão, apertou com força. Mas você não é boba, Isabela. Você é forte. E agora você sabe a verdade. E quem sabe a verdade tem o poder de mudar tudo. Naquele momento, eu vi nos olhos dela algo que me deu um gás novo. Não era pena, era cumplicidade. Era a força de uma mãe que não aceita ver a filha sofrer. Eu não sei o que fazer, mãe, confessei, sentindo as lágrimas voltarem. Eu tô cansada de ser enganada. Cansada de ser feita de trouxa. Dona Cecília se levantou, foi até a janela e ficou olhando a rua. Depois, virou para mim, com um brilho diferente nos olhos. Você não precisa mais ser feita de trouxa, minha filha. Você tem a sua inteligência, tem o seu dinheiro, e agora tem a mim. Tô perguntando. Tô querendo saber se você, de verdade,
Tem algum interesse em mim? Ou se eu sou só um meio para você atingir seus objetivos? Porque, sinceramente, com tudo que eu tenho descoberto ultimamente, com todas as mentiras que eu engoli, eu preciso ter certeza de quem está do meu lado de verdade. Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, parado, a máscara de artista apaixonado começando a rachar. Eu sabia que ele não ia confessar tudo ali, na frente de todo mundo. Mas o jeito que ele ficou quieto, o jeito que ele desviou o olhar, já era resposta suficiente. Ele me usou. E o pior é que ele nem se esforçava tanto para esconder. Aquele quadro na minha sala, a tal escultura abstrata, agora me parecia uma piada de mau gosto. Ele pintou uma mentira, e eu fui a idiota que comprou a tela. Mas agora, a dona do pincel era eu. Aquele encontro na galeria me deixou um nó na garganta. Bruno, com aquele sorriso de quem não quer nada, mas com o olhar de quem quer tudo. Saí de lá com a certeza de que ele era mais um na lista dos que queriam me passar para trás. Mas, ao invés de sentir raiva, uma coisa diferente tomou conta de mim. Um cansaço, sabe? Um cansaço de ter que lidar com tudo sozinha, de ter que ser forte o tempo todo. Naquela noite, em vez de ir direto para a mansão Rossi, peguei o carro e fui para a casa da minha mãe, Dona Cecília. Ela mora num bairro mais tranquilo, longe da badalação, onde a vida parece correr mais devagar. O cheiro de bolo de fubá que vinha da cozinha já me deu um quentinho no coração. Minha mãe é daquelas que, mesmo com a vida corrida, sempre arruma um tempinho para me ouvir. Ela me recebeu com aquele abraço apertado de sempre, o mesmo que me acalmava quando eu era criança e chorava por qualquer coisa. Sentamos na sala, ela me serviu um café fresquinho e eu, sem conseguir segurar mais, comecei a falar. Falei do André, das contas, do Bruno, daquela conversa na galeria. Despejei tudo, palavra por palavra, a raiva, a decepção, a sensação de ser usada. Dona Cecília ouvia tudo em silêncio, o rosto dela mudando de expressão a cada nova revelação. Primeiro, a surpresa, os olhos arregalados. Depois, a indignação, a testa franzida. Quando eu terminei, ela ficou um tempo calada, olhando para mim, como se estivesse absorvendo cada pedacinho da minha dor. Minha filha. Eu não sabia de nada disso. Ela disse, a voz embargada. Eu sempre achei que você estava tão feliz, tão realizada com seus casamentos, com a sua vida. Eu também achava, mãe, respondi, com um sorriso triste. Eu acreditava em tudo que eles falavam. A gente se ilude, né? A gente quer acreditar que as coisas são boas, que as pessoas são boas. Ela pegou minha mão, apertou com força. Mas você não é boba, Isabela. Você é forte. E agora você sabe a verdade. E quem sabe a verdade tem o poder de mudar tudo. Naquele momento, eu vi nos olhos dela algo que me deu um gás novo. Não era pena, era cumplicidade. Era a força de uma mãe que não aceita ver a filha sofrer. Eu não sei o que fazer, mãe, confessei, sentindo as lágrimas voltarem. Eu tô cansada de ser enganada. Cansada de ser feita de trouxa. Dona Cecília se levantou, foi até a janela e ficou olhando a rua. Depois, virou para mim, com um brilho diferente nos olhos. Você não precisa mais ser feita de trouxa, minha filha. Você tem a sua inteligência, tem o seu dinheiro, e agora tem a mim. E seria cruel. Aquele escritório de advocacia, com seus arquivos e advogados sérios, se tornou o quartel-general da minha vingança. O jogo tinha mudado, e agora eu ditava as regras. Aquele escritório de advocacia, o Fortaleza Legal, virou meu QG. Não era um lugar de conversa fiada, era o lugar onde a gente ia desmantelar o Ricardo. O plano era simples, mas cruel. O doutor, com aquele jeito calmo dele, me mostrou como a gente podia usar os documentos financeiros que eu tinha. Era um monte de papéis, extratos, notas, tudo que provava que o Ricardo era um safado. Ele não só tinha usado meu dinheiro para manter o luxo dele, o apartamento no Itaim Bibi, as viagens, mas também tinha feito umas maracutaias nas próprias empresas dele. A gente começou a mexer os pauzinhos. Era um trabalho minucioso, tipo desenterrar um tesouro podre. Eu me lembro de passar horas, dias, olhando aqueles números, as transferências, as empresas de fachada que ele usava para lavar o dinheiro. Minha mãe, Dona Cecília, ficava ali do meu lado, às vezes só me dando um olhar de força, outras vezes ajudando a organizar os papéis. Ela não entendia muito de finanças, mas entendia de gente. E ela via o que o Ricardo era, um parasita. O plano era desestabilizar o Ricardo aos poucos. Não adiantava atacar de uma vez. Tinha que ser uma coisa que ele sentisse na pele.
que abalasse o império que ele construiu em cima de mim. A gente começou a vazar informações de forma anônima para alguns jornalistas de economia. Nada muito direto no começo, só umas dicas sobre irregularidades nas empresas dele, umas suspeitas de sonegação fiscal. Era como plantar sementes de dúvida. O Ricardo, com aquele ego inflado, devia estar se sentindo o rei da cocada preta, achando que nada podia atingi-lo. Mas a gente sabia onde doía. A gente sabia que ele se importava mais com a imagem dele, com o status de empresário bem-sucedido, do que com qualquer outra coisa. E era exatamente isso que a gente ia destruir. Um dia, a gente conseguiu acesso a uns documentos internos que mostravam que ele estava desviando verba de um projeto social que a empresa dele dizia apoiar. Era a cereja do bolo. Era a prova de que ele não tinha escrúpulos, que ele passava por cima de qualquer um, até de quem precisava de ajuda, para engordar o próprio bolso. A gente esperou o momento certo. Um evento importante, onde ele estaria em evidência, apresentando um novo empreendimento. Foi aí que a bomba estourou. Um portal de notícias conhecido publicou uma matéria bombástica, com todos os detalhes, as provas, os nomes das empresas de fachada. A matéria falava sobre a má gestão, a fraude, o desvio de verba do projeto social. O nome dele estava estampado em letras garrafais, associado à corrupção e falta de ética. A reação foi imediata. A Bolsa de Valores sentiu o baque. Os sócios dele começaram a se afastar, com medo de serem associados àquela sujeira toda. Os investidores, que antes o idolatravam, agora o olhavam com desconfiança. A imagem de empresário de sucesso, construída com tanto esforço, e com meu dinheiro, começou a desmoronar em questão de horas. Ele tentou negar, soltou notas oficiais, mas as provas eram esmagadoras. O Ricardo Almeida, o grande empresário, estava ruindo bem diante dos meus olhos. E a sensação que eu tive não foi de pena, foi de uma justiça fria e necessária. Era só o começo. A queda do Ricardo foi só o começo, um gostinho do que estava por vir. Agora, era a vez do André. Aquele cirurgião que se dizia tão sério, tão dedicado, ia sentir o peso da minha vingança. Lembro de sentar no café O Ponto de Encontro, em Pinheiros, com a minha mãe. O cheiro de café fresco no ar, mas a minha cabeça estava longe, maquinando o próximo passo. A gente não podia ir com tudo de uma vez. Tinha que ser mais sutil, mais certeiro. Mãe, eu comecei, mexendo meu café, o André é mais complicado. Ele tem a carreira, a reputação. Não dá para simplesmente sair por aí falando que ele é um safado. Dona Cecília concordou, com aquele olhar que dizia: eu sei, filha, mas você vai dar um jeito. Ela sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesma duvidava. O doutor do Fortaleza Legal já tinha me dado umas ideias. A gente reuniu tudo, os extratos bancários, as provas de que ele usava meu dinheiro para sustentar a vida dupla dele, para manter a outra casa, os presentes para outra mulher. Era um monte de papelada que provava a cara de pau dele. O plano era simples, uma denúncia anônima, bem feita, que iniciasse uma investigação oficial. O difícil era achar o ponto fraco dele. Ele era esperto, cuidava da imagem. Mas ninguém é perfeito. Descobrimos que ele tinha umas práticas meio questionáveis na clínica dele, uns procedimentos que não eram tão bem documentados, uma facilidades para quem pagava mais, mas não podia provar. Era aí que a gente ia atacar. Com a ajuda do escritório, preparamos a denúncia. Não era um ataque direto a ele, mas sim as irregularidades da clínica. A gente juntou todas as provas que tínhamos, anonimamente, e mandamos para o órgão responsável pela fiscalização médica. Era como jogar uma pedra num lago calmo e esperar as ondas se espalharem. A espera foi angustiante. Eu via o André nas redes sociais, postando foto com a família, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Aquele cinismo dele me dava raiva. Eu sabia que ele estava vivendo uma vida de mentira, sustentada pelo meu dinheiro e pela minha ingenuidade. Então, aconteceu. Um dia, recebi uma ligação do doutor. A voz dele era calma, mas eu sentia satisfação. Isabela, ele disse, a investigação foi aberta. Parece que o André vai ter que se explicar. A notícia correu como fogo. A clínica Elegância, a joia da coroa dele, estava sob escrutínio. Começaram a aparecer depoimentos, outros pacientes insatisfeitos, denúncias de procedimentos mal feitos. O André tentou se defender, usou todo o dinheiro que ainda tinha para contratar advogados caros, para tentar abafar o caso. Mas era tarde demais. A sanidade dele estava em jogo. Ele era um cirurgião. A vida dele era medicina.
E foi justamente aí que a gente deu o golpe final. As provas eram contundentes, as irregularidades graves. O Conselho de Medicina não teve escolha. A suspensão da licença médica dele foi publicada no Diário Oficial. Foi um choque. O André Silva, o renomado cirurgião, o homem de família, estava impedido de exercer a profissão. Ele não podia mais operar, não podia mais enganar ninguém com o jaleco branco. Eu não senti pena. Senti um alívio profundo, uma satisfação sombria. Ele se achava intocável, mas a verdade, quando exposta, tem um poder devastador. Aquele homem, que se aproveitou da minha confiança e do meu amor, agora estava de mãos atadas, vendo tudo que ele construiu desmoronar. Era o castigo merecido. E eu sabia que ainda tinha mais pela frente. A queda do André foi um alívio, mas a minha cabeça já estava focada no próximo alvo, o Bruno. Aquele artista charmoso, que se dizia apaixonado pela minha alma e pelas minhas ideias, na verdade só queria usar meu dinheiro para se promover. A gente se conheceu numa daquelas vernissagens que eu ia para dar uma força para os artistas novos, e ele, com aquele sorriso maroto e um discurso cheio de arte e sensibilidade, me fisgou. Na época, eu ainda estava meio abalada com o Ricardo, e ele soube bem como chegar, como me fazer sentir especial de novo. Mas a experiência com o André e o Ricardo me deixou mais esperta. Comecei a desconfiar quando ele começou a falar em patrocínio, em como a minha ajuda poderia impulsionar a carreira dele, como ele precisava de um empurrãozinho para expor num lugar maior, tipo a Galeria Arte Viva, na Vila Madalena. Era sempre sobre o que eu podia fazer por ele, nunca sobre o que ele sentia por mim de verdade. Aquele meu diário, que guardava tantas confidências, agora era um registro das minhas suspeitas. O doutor do Fortaleza Legal, meu anjo da guarda nesse inferno, me ajudou a juntar as peças. Descobrimos que o Bruno tinha umas dívidas antigas, os empréstimos que ele não estava dando conta de pagar, e que ele estava usando meu nome para conseguir crédito com os fornecedores de material de arte, umas tintas importadas, telas de qualidade, tudo que um artista sério precisa. Era um golpe atrás do outro, tudo disfarçado de amor e admiração. O plano para ele era diferente. Não era uma denúncia anônima para um órgão qualquer. Era algo mais direto, mais público. A gente sabia que ele estava prestes a ter uma exposição grande, a primeira dele numa galeria de renome, e que muitos críticos de arte e potenciais patrocinadores estariam lá. Era a chance perfeita para acabar com a carreira dele antes mesmo que ela pudesse começar de verdade. No dia da abertura, eu fui. Claro que fui. Levei minha mãe, Dona Cecília, que, apesar de tudo, ainda tinha um brilho de esperança nos olhos para mim. O lugar estava cheio, um burburinho de gente importante, gente que decide o rumo da arte no Brasil. O Bruno estava lá, todo engomadinho, recebendo elogios, posando para fotos como escultura abstrata que eu tinha dado de presente para ele, uma obra que ele dizia que representava a nossa conexão. Que conexão, né? Eu me aproximei dele, com um sorriso que eu mesma não sentia. Bruno, parabéns pela exposição. Tá tudo lindo, eu disse, enquanto ele me abraçava, um abraço que parecia ter um cheiro de falsidade. Ele sorriu, agradeceu, e eu continuei. Sabe, eu estava pensando em como você conseguiu tudo isso. É impressionante o seu talento, a sua dedicação. Principalmente depois de tudo que você me pediu, depois de como você me convenceu que eu era sua musa inspiradora. O sorriso dele vacilou por um segundo. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. Vi o pânico nos olhos dele. Então, eu fiz o que tinha que fazer. Fui até o centro da galeria, onde o microfone estava ali, à mostra, para algum discurso improvisado. Peguei o microfone, e a multidão se calou, todos olhando para mim. O Bruno ficou pálido. Boa noite a todos. Comecei, com a voz firme, sem tremer. Meu nome é Isabela Rossi. E eu tô aqui hoje para falar sobre o artista Bruno Costa. Eu vi o Bruno se encolher. Muitos de vocês o veem como um talento promissor, um artista que vai brilhar. E ele realmente tem um talento. Para enganar. Comecei a falar, contando tudo. Sobre as dívidas dele, sobre como ele usou meu nome para conseguir material, sobre como ele me manipulou, me usou. Falei sobre a escultura que ele estava exibindo, um presente meu, que ele agora apresentava como fruto da sua genialidade solitária. Falei sobre a falta de caráter, sobre a ganância disfarçada de paixão. As pessoas olhavam, chocadas. Alguns sussurravam, outros pegavam o celular para gravar. O Bruno tentou se aproximar, mas eu continuei, expondo cada mentira, cada golpe. A carreira dele, que mal tinha começado, desmoronou ali, naquele instante, diante de todos que importavam. Era o fim da arte falsa.
O último capítulo da minha vingança, o grande final, precisava de um palco à altura. A mansão Rossi, em São Paulo, com toda sua opulência nos jardins, seria o cenário perfeito. Não seria apenas um evento, seria uma peça de teatro, onde cada um dos meus algozes interpretaria o seu papel final, sem saber que o roteiro era meu. A ideia era um evento de caridade fictício, algo que chamasse a atenção, que os fizesse se sentir importantes, e que, ao mesmo tempo, me desse a chance de expor tudo o que eles fizeram. Com a ajuda do escritório Fortaleza Legal, montamos um convite elegante, daqueles que fazem a gente se sentir especial só de receber. Comecei a desconfiar quando ele começou a falar em patrocínio, em como a minha ajuda poderia impulsionar a carreira dele, como ele precisava de um empurrãozinho para expor num lugar maior, tipo a Galeria Arte Viva, na Vila Madalena. Era sempre sobre o que eu podia fazer por ele, nunca sobre o que ele sentia por mim de verdade. Aquele meu diário, que guardava tantas confidências, agora era um registro das minhas suspeitas. O doutor do Fortaleza Legal, meu anjo da guarda nesse inferno, me ajudou a juntar as peças. Descobrimos que o Bruno tinha umas dívidas antigas, os empréstimos que ele não estava dando conta de pagar, e que ele estava usando meu nome para conseguir crédito com os fornecedores de material de arte, umas tintas importadas, telas de qualidade, tudo que um artista sério precisa. Era um golpe atrás do outro, tudo disfarçado de amor e admiração. O plano para ele era diferente. Não era uma denúncia anônima para um órgão qualquer. Era algo mais direto, mais público. A gente sabia que ele estava prestes a ter uma exposição grande, a primeira dele numa galeria de renome, e que muitos críticos de arte e potenciais patrocinadores estariam lá. Era a chance perfeita para acabar com a carreira dele antes mesmo que ela pudesse começar de verdade. No dia da abertura, eu fui. Claro que fui. Levei minha mãe, Dona Cecília, que, apesar de tudo, ainda tinha um brilho de esperança nos olhos para mim. O lugar estava cheio, um burburinho de gente importante, gente que decide o rumo da arte no Brasil. O Bruno estava lá, todo engomadinho, recebendo elogios, posando para fotos como a escultura abstrata que eu tinha dado de presente para ele, uma obra que ele dizia que representava a nossa conexão. Que o conexão, né? Eu me aproximei dele, com um sorriso que eu mesma não sentia. Bruno, parabéns pela exposição. Tá tudo lindo, eu disse, enquanto ele me abraçava, um abraço que parecia ter um cheiro de falsidade. Ele sorriu, agradeceu, e eu continuei. Sabe, eu estava pensando em como você conseguiu tudo isso. É impressionante seu talento, a sua dedicação. Principalmente depois de tudo que você me pediu, depois de como você me convenceu que eu era sua musa inspiradora. O sorriso dele vacilou por um segundo. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. Vi o pânico nos olhos dele. Então, eu fiz o que tinha que fazer. Fui até o centro da galeria, onde o microfone estava ali, à mostra, para algum discurso improvisado. Peguei o microfone, e a multidão se calou, todos olhando para mim. O Bruno ficou pálido. Boa noite a todos. Comecei, com a voz firme, sem tremer. Meu nome é Isabela Rossi. E eu tô aqui hoje para falar sobre o artista Bruno Costa. Eu vi o Bruno se encolher. Muitos de vocês o veem como um talento promissor, um artista que vai brilhar. E ele realmente tem um talento. Para enganar. Comecei a falar, contando tudo. Sobre as dívidas dele, sobre como ele usou meu nome para conseguir material, sobre como ele me manipulou, me usou. Falei sobre a escultura que ele estava exibindo, um presente meu, que ele agora apresentava como fruto da sua genialidade solitária. Falei sobre a falta de caráter, sobre a ganância disfarçada de Paixão. As pessoas olhavam, chocadas. Alguns sussurravam, outros pegavam um celular para gravar. O Bruno tentou se aproximar, mas eu continuei, expondo cada mentira, cada golpe. A carreira dele, que mal tinha começado, desmoronou ali, naquele instante, diante de todos que importavam. Era o fim da arte falsa. O último capítulo da minha vingança, o grande final, precisava de um palco à altura. A mansão Rossi, em São Paulo, com toda sua opulência nos jardins, seria o cenário perfeito. Não seria apenas um evento, seria uma peça de teatro, onde cada um dos meus algozes interpretaria o seu papel final, sem saber que o roteiro era meu. A ideia era um evento de caridade fictício, algo que chamasse a atenção, que os fizesse se sentir importantes, e que, ao mesmo tempo, me desse a chance de expor tudo o que eles fizeram. Com a ajuda do escritório Fortaleza Legal, montamos um convite elegante, daqueles que fazem a gente se sentir especial só de receber. Para Ricardo, André e Bruno, o convite era pessoal, um toque especial que dizia que a presença deles era fundamental. Para o resto do meu círculo social,
Era um evento de caridade beneficente, para ajudar uma causa que eu inventei na hora, algo sobre apoio a artistas em dificuldades. Era a isca perfeita. A data foi marcada. Eu sentia um misto de ansiedade e uma calma sinistra. Meses se passaram desde a exposição na Galeria Arte Viva, desde que eu coloquei um ponto final na carreira do Bruno. Aquele episódio me deu uma confiança absurda, uma certeza de que eu podia fazer qualquer coisa. O André também já tinha levado seu golpe. A suspensão da licença médica dele foi um baque, mas eu sabia que ele ainda tinha recursos, ainda tentava se reerguer de alguma forma. E o Ricardo? O Ricardo, o meu primeiro grande erro, o que me ensinou a lição mais dura. Ele estava mais quieto, mais escondido, mas eu sabia que ele ainda estava por aí, com aquela cara de pau de sempre. Naquele tempo, a minha mãe, Dona Cecília, se tornou minha sombra, minha confidente. Ela me ajudou com os preparativos, com a organização da mansão, com uma lista de convidados. Seus olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com uma determinação que eu só via quando ela defendia alguma causa justa. Ela sabia o que eu estava prestes a fazer e, pela primeira vez, não tentou me dissuadir. Ela entendia a dor, a necessidade de justiça. A mansão foi decorada com um luxo discreto, mas impactante. Flores brancas por toda parte, iluminação suave, uma orquestra tocando música clássica ao fundo. Tudo para criar a atmosfera perfeita. Eu, vestida com longo preto, me sentia uma rainha prestes a julgar seus súditos. Na minha mão, o meu diário, meu fiel companheiro nessa jornada, guardava as últimas anotações, os últimos detalhes do plano. Ricardo chegou primeiro, com aquele sorriso forçado e um presente na mão, um daqueles gestos que ele achava que me comprariam de volta. André apareceu logo depois, com a esposa, fingindo uma normalidade que me dava nojo. E Bruno? Bruno veio sozinho, com o olhar de quem não entendia bem por que de ter sido convidado, mas com aquela esperança no fundo dos olhos, quem sabe, de conseguir mais um patrocínio, mais uma oportunidade. Eu os observei de longe, cada um em seu pequeno palco de falsidade. Eles se cumprimentavam, conversavam, riam, alheios ao fato de que estavam prestes a ter a sua realidade desmascarada. A minha hora estava chegando. A colheita seria farta, e eu estava pronta para a ceifa. A noite prometia ser longa, e o sabor da vingança, finalmente, seria servido. Eu só precisava esperar o momento certo para puxar o fio da meada e ver tudo desmoronar. O meu plano final estava em andamento, e eles eram apenas os peões no meu tabuleiro de xadrez. A noite na mansão Rossi estava no auge. O burburinho de convidados, a música clássica suave, o cheiro de flores e a opulência de sempre. Mas para mim, era o palco do meu grande ajuste de contas. Ali estavam eles, Ricardo, André e Bruno, cada um em seu canto, alheios ao desfecho que eu havia planejado. Minha mãe, Dona Cecília, estava ao meu lado, um apoio silencioso, mas firme. O meu diário, aquele confidente de tantas noites de dor e planejamento, estava comigo, uma arma secreta guardada na bolsa. Chegou a hora. Respirei fundo, senti a adrenalina subir. Era o momento de puxar o fio da meada. Caminhei até o centro do salão principal, onde uma pequena mesa estava preparada com alguns objetos. O microfone estava ali, esperando. A conversa parou. Todos os olhares se voltaram para mim. Boa noite a todos, comecei, minha voz soando mais forte do que eu esperava. Agradeço a presença de cada um nesta noite especial, dedicada a uma causa que me é muito cara. A verdade. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Vi Ricardo franzir a testa, André se ajeitar desconfortavelmente, e Bruno, com aquele sorriso fácil, parecia mais curioso do que preocupado. Hoje, não estamos aqui apenas para arrecadar fundos, continuei, pegando o primeiro objeto da mesa, um relógio de pulso de ouro. Era um presente que Ricardo me deu no início do nosso namoro. Este relógio, disse, mostrando para a multidão, representa o tempo que ele roubou de mim. Naquele momento, eu senti que não estava sozinha. Aquele era o preço da falsidade. Aquele era o meu acerto de contas. A noite, que começou com a tensão da expectativa, terminou com o peso pesado da justiça, ainda que uma justiça feita por mim. Os dias seguintes foram um turbilhão. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. O nome de Ricardo virou sinônimo de golpe. Seus sócios o abandonaram. Os bancos fecharam as portas para ele. O apartamento no Itaim Bibi, a vida de luxo que ele roubou, virou uma lembrança amarga. Ele sumiu. Ouvi dizer que foi morar longe, tentando recomeçar, mas a marca da minha vingança era profunda demais.
A ruína financeira e social era completa. André tentou se defender, claro. Usou os poucos contatos que lhe restaram, mas era tarde demais. A investigação sobre suas práticas na clínica Elegância foi implacável. Sua licença médica foi suspensa por tempo indeterminado. A esposa o deixou, levando os filhos. Ele, o médico impecável, agora era um pária, um exemplo do que acontece quando a ganância fala mais alto que a ética. Bruno, como eu imaginei, desapareceu dos holofotes. As galerias que antes o disputavam agora o evitavam. A comunidade artística, que o via como um gênio promissor, o tratava como um fantasma. Ele perdeu a chance de uma vida, tudo por causa da sua desonestidade. Eu, Isabela, vi tudo isso de longe. Não senti alívio imediato, nem euforia. Apenas um vazio estranho, a sensação de que algo dentro de mim se transformou para sempre. A vingança foi completa, mas o custo emocional foi alto. A dor que eu senti por tanto tempo não sumiu de uma vez, mas foi substituída por uma força diferente, uma força que nasceu da minha própria resiliência. A minha riqueza, que eles tentaram roubar, foi, de fato, a ferramenta perfeita para expor a falsidade deles. E o castigo que receberam, esse foi tão cruel quanto merecido. Aquele capítulo da minha vida estava se fechando, mas eu sabia que a história ainda não tinha acabado. Ainda havia um novo começo me esperando. O silêncio que se seguiu à minha exposição na mansão Rossi era pesado, denso. Não era o silêncio do alívio, mas sim o eco do estrondo que eu causei. Ricardo, André e Bruno sumiram da minha vida como fumaça, levados pelo vento da própria desgraça. O que restou foi um vazio estranho, uma calma que eu não sabia se merecia. Por um tempo, a adrenalina da vingança me manteve de pé, mas quando ela baixou, veio a pergunta: e agora? Aquele período foi de introspecção profunda. Eu, Isabela, com meus 32 anos, me vi em um ponto de virada que nem nos meus piores pesadelos eu imaginei. A dor da traição ainda ardia, mas não era mais um fogo que consumia, e sim uma brasa que aquecia, me lembrando da força que eu não sabia que tinha. Minha mãe, Dona Cecília, foi meu porto seguro. Passávamos horas no café O Ponto de Encontro, em Pinheiros, apenas conversando, ou às vezes nem isso. O simples fato de ter alguém ali, alguém que me via de verdade, já era um bálsamo. Ela me lembrava que a minha vida não era só a dor que eu senti, mas tudo que eu ainda podia construir. Foi em uma dessas tardes, enquanto folheava um antigo álbum de fotografias de família no conforto da mansão Rossi, que a ideia começou a tomar forma. As fotos mostravam momentos felizes, mas também revelavam as raízes da nossa família. A história de trabalho duro e de valores que, de alguma forma, eu tinha deixado de lado na minha busca por um amor que se provou falso. A minha riqueza, aquela que eles tanto cobiçaram, não era a fonte da minha infelicidade, mas sim a ferramenta que me libertou. Decidi que não podia mais viver à sombra da mágoa. Era a hora de virar a página, de usar o que me restou, não para me vingar, mas para construir algo bom. Comecei a estudar projetos sociais, a entender as necessidades reais da nossa cidade. Aos poucos, a minha fortuna, antes motivo de cobiça e traição, começou a se transformar em esperança. Abri uma fundação. Nada de pompa, nada de eventos para a elite. Era algo mais direto, mais pé no chão. A primeira iniciativa foi um centro de apoio para mulheres vítimas de violência, oferecendo não só abrigo, mas também capacitação profissional. Vi a necessidade de perto, em conversas com advogados do Fortaleza Legal, que me ajudaram a entender os meandros legais e a burocracia. Era um trabalho árduo, que exigia dedicação total, mas cada sorriso de gratidão, cada história de superação, era um tesouro que valia mais do que qualquer joia que Ricardo me deu. Reinvesti na Galeria Arte Viva, mas dessa vez, para dar espaço a artistas independentes, aqueles que, como Bruno um dia, lutavam para ter suas obras vistas, mas que tinham integridade e paixão de verdade. Apoiei projetos de educação em comunidades carentes, levei arte e cultura para onde elas raramente chegavam. A mansão Rossi, que antes era palco de falsidades, começou a se abrir para oficinas, para palestras, para um burburinho diferente, um de esperança e aprendizado. Não foi fácil. Ainda havia dias em que a lembrança da traição me pegava de surpresa, um aperto no peito, uma sombra no olhar. Mas agora, eu tinha um propósito que me movia. Minha força não vinha mais da minha conta bancária, mas da minha capacidade de fazer a diferença. A riqueza que eles tentaram roubar se tornou a base para uma nova vida, uma vida com significado. Eu, Isabela, estava reconstruindo não só a minha vida, mas também um pedaço do mundo ao meu redor. E essa sim, era uma riqueza que ninguém jamais poderia tirar de mim.
Era minha nova riqueza. A riqueza de quem encontrou seu verdadeiro valor na própria força e na capacidade de amar e ser útil, sem precisar de ninguém que a diminuísse. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.